Quantos estão impactados com a presença do Senhor aqui nesse lugar? Sabe, eu não sei você, mas aonde a presença do Senhor está, ali a liberdade, e eu me sinto livre nessa tarde hoje aqui. Quantos estão entendendo aquilo que eu estou falando? Sabe, existe algo que acontece no Espírito, existe algo que acontece no mundo espiritual quando a igreja, quando o corpo de Cristo está em adoração, declarando que Ele é santo e maravilhoso. E eu creio que nessa tarde, durante esse momento de adoração, durante esse momento de palavra, uma coisa que eu senti muito forte é que nesse ambiente onde a presença do Senhor ela habita, nós vamos experimentar de libertação, nós vamos experimentar de um destravar e um despertar do Espírito Santo na nossa vida. Quantos estão prontos para receber ainda mais do Senhor? Sabe, a palavra de Deus fala no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 17, que o nosso Deus, Ele é Deus dos deuses, Ele é Senhor dos senhores, Ele é um Deus terrível, no bom sentido da palavra terrível, Ele é um Deus grandioso e poderoso. Quantos estão entendendo aquilo que eu estou falando? Sabe, eu vim lá de São Paulo para estar aqui servindo a tua vida. E antes da gente entrar no momento da palavra, eu queria só agradecer a vida dos teus pastores, o pastor Márcio e o pastor Hillian, pela oportunidade de estar hoje aqui servindo a casa de vocês. Será que você pode dar uma salva de palmas para os teus pastores? Pastor Márcio Simões, pastor Hillian Júnior. E para você que é da mesma geração que eu, deixa eu te falar algo que eu sinto muito forte, que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Nós não poderíamos estar vivendo aquilo que nós estamos vivendo nesse momento como nação e juventude brasileira, se a geração dos nossos pastores e dos nossos líderes não tivessem colocado o joelho no chão para rasgar os céus por nós. Quantos estão entendendo? Nós precisamos honrar a vida dos nossos pastores. Sabe, aquilo que está acontecendo na nossa geração, nós podemos experimentar de céus abertos, não tem nada a ver com aquilo que nós somos, mas sim com um preço que foi pago com o joelho no chão em oração. Se nós hoje podemos experimentar de céus abertos sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, se nós hoje podemos experimentar do mover sobrenatural do Espírito Santo, é porque uma geração colocou o joelho no chão e cultivou isso em oração e intercessão, em batalha espiritual por mim e por você. Quantos estão com fome pela presença do Senhor nessa tarde? Meu irmão, eu creio que você não veio nessa conferência para ouvir aquilo que a palavra de um homem pode trazer aqui nesse lugar. Eu creio que você, assim como eu, nós viemos nessa conferência para experimentar daquilo que a presença manifesta do Espírito Santo de Deus, ela faz no lugar. Onde você está, só erga os teus braços o mais alto que você pode. E eu queria que você se juntasse a mim nessa hora, para que nós pudéssemos engrandecer e adorar o nome do Senhor antes de tudo. Então, onde você está com os teus braços erguidos como um sinal de rendição ao Senhor, eu queria que você abrisse a tua voz e começasse a mover as águas nesse lugar. Deixa sair de dentro de você um cântico de exaltação ao Senhor nessa hora. Se você ora em línguas, eu quero te convidar, só começa a erguer um cântico espiritual ao Senhor nesse lugar. Vamos lá, erga a tua voz. Erga a tua voz nesse lugar. Oh, rechequeria larabassocoro bacata takata rabacoto cheio. Oh, rabacandere bachai. Enquanto você exalta o Senhor, enquanto você move as águas, eu creio que algo no mundo espiritual está acontecendo nesse lugar. A atmosfera ela vai mudando nesse lugar. Algo vai acontecendo nesse lugar, aonde a glória do Senhor está. Esse é o lugar de cura, esse é o lugar de libertação, esse é o lugar de transformação. De nada adianta homens pegarem microfone se a presença de Deus não habitar naquele lugar. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4 versículo 2, não é sobre palavras de sabedoria humana, mas sobre a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Erga a tua voz, meu irmão, continue adorando o nome do Senhor nessa hora, continue movendo as águas nesse lugar. Oh, rechequerebacandere larabacoto cototo sequerebacarabachai. Oh, requete que te rebaixou, corolorobasse, querere briande rabaco.
Nós queremos experimentar da Tua glória nesse lugar, Senhor. Nós queremos ser tocados pela Tua glória nesse lugar, Senhor. Oh, Shekerebaçô. Continua nessa atmosfera. Continua pressionando no Espírito. Continua pressionando no Espírito. Enquanto nós adorávamos, eu sentia como se a temperatura desse lugar ela estivesse aumentando. Como se esse lugar ela fosse assim como uma fornalha que a brasa não para de queimar. Eu sentia muito forte que o fogo do Senhor ia purificar corações e mentes nessa tarde. Eu sinto muito forte o Espírito Santo de Deus, Ele quebrando depressão. O Espírito Santo de Deus, Ele quebrando ansiedade. O Espírito Santo de Deus, Ele quebrando síndrome do pânico. Eu sinto muito forte uma liberdade do Senhor nessa tarde aqui nesse lugar. Oh, rabacande querelebe a chacara larabacorolo baseria larababababasso. Oh, rialarabase, rialarabase. Sim, Senhor, libera os teus anjos aqui nesse lugar, nessa tarde, Espírito Santo de Deus. Eu sinto como se anjos ministradores do Senhor estivessem andando por esse lugar nessa tarde. E eu vejo como se esses anjos, eles carregassem presentes em suas mãos que estão sendo liberados sobre cada um aqui. Abra sua mão como quem vai receber um presente nessa hora. E só receba do toque do Senhor nessa hora. Continua liberando, Senhor, nesse lugar. Oh, sarabase, caralarabaxo. Se você precisa de um toque de cura nessa tarde na tua vida, se você precisa de cura física nessa tarde, eu quero te pedir, coloca as tuas mãos sobre o lugar onde você precisa de uma cura física nessa tarde. Eu sinto muito forte como se o Espírito Santo de Deus fosse tocar problemas nas costas. Eu sinto muito forte escoliose, lordose sendo curada nessa tarde. Eu sentia muito forte também dores de cabeça crônica, enxaqueca crônica. Se você hoje precisa de um toque de cura sobre a tua cabeça, sobre o sistema nervoso, coloca a mão na tua cabeça nessa hora. Ora chacarabaçacara larabaçô. Eu sentia muito forte também como se hoje o Espírito Santo de Deus, ele fosse tocar com cura pessoas que usam prótese. Eu via como se pinos fossem ser dissolvidos, placas fossem ser dissolvidas nessa tarde. Aonde você está, só impõe as tuas mãos. Ora chacarabacototosocorobachai. Senhor Espírito Santo de Deus, nós clamamos que o Senhor venha com o teu toque de cura nessa tarde sobre cada uma das pessoas que necessitam da tua cura, Senhor. Toca nessa hora, Espírito Santo de Deus. Eu declaro nessa hora que toda enxaqueca e dor de cabeça crônica se vá, no nome poderoso de Jesus. Eu declaro nessa hora toda escoliose, lordose, todo problema na coluna sendo quebrado agora no nome poderoso de Jesus. Nós declaramos, costas se alinhem nessa hora com o plano original de Deus sobre a vida dos filhos dele. Nós declaramos, Senhor, a tua cura nessa hora, sobre todos aqueles que usam prótese, sobre todos aqueles que têm pinos, placas, coroas. Nós declaramos nessa hora a cura do Senhor, no nome poderoso de Jesus. Erga os teus braços e repita bem forte comigo: Senhor Espírito Santo, nessa tarde, eu abro o meu coração e a minha mente para ser tocado pelo Senhor. Renova em mim, Senhor, a chama do primeiro amor. Aumenta em mim, Senhor, a fome pela tua palavra. Espírito Santo de Deus,
me confronta com a tua verdade, me liberta com a tua palavra, no nome poderoso de Jesus, amém. Será que você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus, aonde você está? Uau! Antes de você se sentar, eu queria perguntar se o pastor Hillian está por aqui. O pastor Hillian está por aqui? Está lá em cima? Eu tenho uma palavra para ele, se ele puder vir rapidinho. Uau! Só continua nessa atmosfera, meu irmão, não perde. Você não está aqui para ser um mero telespectador daquilo que vai acontecer. Você está aqui para fazer parte daquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo nesse lugar, amém? Uau! Pastor Hillian, enquanto você pregava a palavra, eu estava aqui na frente, eu estava adorando ao Senhor e glorificando por tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida e através da sua vida. E eu comecei a ter uma visão como se você fizesse parte daquela fornalha onde estava Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu senti muito forte como se o Senhor estivesse chamando a igreja Adã. Essa casa está sendo levantada como uma casa de purificação, como uma casa que vai ser conhecida por filhos e filhas que caminham em santidade aqui nesse lugar. Eu via como se o Senhor ele estivesse usando você como um libertador de mentes. Eu sentia um manto sobre a sua vida, que é um manto da representação da santidade, da pureza do Senhor, sobre os jovens e sobre essa terra de Brasília. Eu via como se os campos desérticos de Brasília fosse se transformar em campos verdes por conta da palavra que flui através da tua vida. E eu sentia muito forte uma unção de Deus escorrendo sobre a tua cabeça, assim como a unção que escorre pela cabeça e vem até a barba de Arão, escorre sobre a orla das suas vestes. E eu sentia o Senhor ele te levantando com a unção para profetizar e ver sinais e maravilhas rompendo aqui nesse lugar. Eu sinto que há um tempo novo sobre essa igreja, e o Senhor ele vai te usar como um expoente nessa casa e através dessa casa para a terra de Brasília. Aonde você está, só estenda as tuas mãos para o teu pastor nessa hora. E eu queria que você começasse a declarar o fogo de Deus sobre a vida dele nesse momento. Começa a declarar: Espírito Santo, aumenta a temperatura do teu fogo sobre a vida do pastor Hillian nessa hora. Mais Espírito Santo de Deus. Uau! Eu sinto muito forte também sobre a tua vida, pastor Hillian, uma temporada de Ezequiel capítulo 47. Eu sinto como se os rios de águas vivas que fluem do trono de Deus, eles fossem aumentar o nível dentro da tua casa, sobre a tua família. Você vai experimentar de uma provisão sobrenatural do Senhor sobre tudo aquilo que você tem feito. E eu sinto o Senhor falar: tudo aquilo que você colocar as tuas mãos e a planta dos teus pés, eu darei prosperidade, eu darei transformação, eu darei uma bênção de crescimento sobre tudo aquilo que você colocar as tuas mãos. O Senhor tem visto o teu coração, assim como o coração de homens como Enoque, que foram achados irrepreensíveis, retos e que caminharam com o Senhor nessa terra. Espírito Santo de Deus, eu declaro essa palavra sobre a vida desse homem com um coração santo e irrepreensível na tua presença. Que o Senhor possa derramar sobre ele tudo aquilo que são os teus planos desde o ventre da mãe dele. E no nome poderoso de Jesus, nós declaramos que nenhuma flecha inflamada do inimigo prevalecerá sobre aquilo que esse ministro do Senhor está fazendo nessa terra. Derrama, Senhor, mais dos sinais e maravilhas sobre a casa e sobre a vida dele. No nome poderoso de Jesus. Amém. Uau! Você pode sentir essa presença de Deus aqui nesse lugar. Você pode se sentar no teu lugar. Antes de você sentar, cumprimenta 2, 3 pessoas aí. Fala para essa pessoa: meu irmão, você está muito cheiroso hoje. Você tá cheirando o óleo, esse óleo fresco de unção. Uau! Eu não sei você, mas desde que eu cheguei aqui eu já me sinto em casa. Eu estou em casa aqui com você, sim ou não?
Então eu creio que essa tarde vai ser uma tarde onde nós vamos experimentar da presença manifesta de Deus nessa nossa casa aqui hoje. Amém? Abre comigo a tua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 6. Quantos amam aqui a palavra de Deus? Uau! Abre comigo em Gênesis capítulo 6, se você achou, grita avivamento. Se você não achou ainda, grita misericórdia. Então tá bom, vamos dar mais 30 segundinhos. Gênesis capítulo 6. Uau. Se você achou, grita avivamento. Vamos ler juntos. E aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Repete comigo: carne. Porém seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Antes da gente continuar lendo, para um pouquinho aqui comigo. A gente abre o Gênesis no capítulo 6 e a gente começa a ler um episódio onde alguns versículos depois nós conhecemos por uma história muito famosa que é a escola bíblica dominical. Ela ensina para mim e para você que é sobre a Arca de Noé. Quantos conhecem sobre a Arca de Noé? Quantos aí amam a escola bíblica dominical? Sabe, e muitas vezes nós ficamos focados naquilo que a história de Noé nos traz como esperança. Uma aliança que é feita com a humanidade depois de um dilúvio passar por essa terra. O Senhor, Ele olha para a terra depois de alguns capítulos onde Ele cria a humanidade no Gênesis. Ele declara sobre Adão, Ele declara sobre Eva: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele venha multiplicar, frutificar e ser um bom mordomo daquilo que eu estou dando. Alguns capítulos depois, o homem vem, ele é destituído da glória de Deus por conta do pecado e da iniquidade que entram na terra. E nós começamos a ver então o coração do Senhor olhar para toda aquela situação, e o Senhor, Ele fala: o homem é carne. O homem não entendeu aquilo que eu chamei no mandato cultural, e o que seria um primeiro grande mandamento sobre a vida dele, que é uma vida no Espírito, vivendo em relacionamento comigo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, meu irmão? Então Deus, Ele olha para a terra e Ele fala: vejo que o homem é carne. Só que carne e Espírito não podem permanecer no mesmo lugar. Ou nós somos aqueles que caminhamos por aquilo que a nossa carne, muitas vezes impetuosa e ansiosa, nos traga a fazer no pecado, ou nós nos caminhamos debaixo do Espírito, sendo guiados por aquilo que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. O Senhor olha e fala: vejo que o homem é carne, e aonde a carne permanece, o Espírito não permanece nesse lugar. Espírito e carne não podem se juntar, não existe uma harmonia entre espírito e carne, não existe uma dança. Ou você é guiado pelo teu espírito, ou você é guiado pela tua carnalidade. E o fato da carne ela ter tomado a humanidade, o fato da carne ter feito com que o homem ele perdesse aquilo que era a principal commodity, o principal benefício que ele tinha, que era a presença e a glória de Deus naquele lugar. O Senhor fala: algo precisa ser feito. Continua comigo, a partir do versículo 7. E o Senhor disse: eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal e a coisa rastejante, e as aves dos céus, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé, repete comigo, mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Quantos aqui querem encontrar graça aos olhos de Deus?
Sabe, meu irmão, eu oro e eu creio que o Senhor está levantando uma geração de remanescentes, assim como Noé, assim como Enoque, homens que foram achados com seus corações retos, contritos, justos e santos perante o Senhor. A palavra é muito clara quando ela fala acerca de Noé. Ela fala: por mais que a carnalidade esteja habitando na terra, por mais que a humanidade tenha sido tragada pela carne, eu vejo um homem o qual eu consigo encontrar graça. Eu vejo um homem o qual eu consigo depositar graça sobre ele. Eu vejo um homem que me ama sem precedentes. Eu vejo um homem que tem o seu coração alinhado com o meu coração. Eu vejo um homem que, apesar de tudo aquilo que a terra ela traz, ele foca naquilo que são as coisas do Espírito. E você conhece a história. O Senhor vira para Noé e fala: Noé, estou te dando um novo projeto. Constrói uma arca, constrói um grande barco, e eu vou te dar as seguintes instruções. Noé, coloca a tua família dentro desse barco. Noé, traz os animais para dentro desse barco. Eu vou te dar os números exatos, eu vou te dar aquilo que você precisa fazer, eu vou te dar as medidas, mas seja fiel e obediente com a missão que eu tenho te dado. Vai chegar um tempo que ao final do projeto eu enviarei então um grande dilúvio sobre essa terra. As águas tomarão conta desse lugar, e tudo aquilo que é carnal será imerso nas águas do Senhor. Agora, uma coisa que é interessante, que muitas vezes a gente não presta atenção quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Em alguns capítulos e alguns versículos, quando nós estamos lendo a Bíblia, estamos ali imersos na palavra de Deus, nós percebemos a seguinte frase: águas de vida eterna. Águas que lavam, águas que purificam. Mas essa mesma água que tem a capacidade de trazer vida, ela também é uma água que traz morte. O Senhor vira para Noé e fala: Noé, eu estou enviando um grande dilúvio sobre essa terra. Tudo aquilo que é carnal irá sucumbir, irá imergir debaixo das águas que eu estou mandando. E o que é aquilo, meu amigo, que não prevalece debaixo da água do Senhor? Repete comigo: carne. O Senhor nos chama a matar a nossa carnalidade para viver uma vida no Espírito. Você está entendendo o que eu estou te falando? Naquele momento a declaração do Senhor é: eu enviarei um grande dilúvio. É um primeiro grande batismo sobre essa terra. Tudo aquilo que é carnal não prevalecerá debaixo da glória do Senhor. Tudo aquilo que é carnal não pode prevalecer aonde a presença do Senhor está. Tudo aquilo que é carnal não pode ter voz audível sobre a vida dos filhos que caminham debaixo do Espírito Santo de Deus. E aquelas águas, elas começam a encher a terra, não só como um ato profético, mas principalmente como um evento de submergir tudo aquilo que é carnal. E ao final, esperança é encontrada naquele lugar quando uma nova aliança é selada entre a humanidade e o Senhor para uma vida no Espírito. Quem está entendendo aquilo que eu estou falando aqui nessa tarde? O Senhor chama a mim e a você, e eu creio que essa tarde é uma tarde que o Senhor Ele está colocando no meu e no teu coração, meu irmão, uma fome e uma indignação por um caminhar que é carnal aqui nessa terra. Se as coisas estão acontecendo como estão acontecendo hoje na nossa nação, ou por onde nós vamos, é por conta que os filhos de Deus ainda não entenderam o chamado para uma caminhada espiritual. Existem coisas que eu e você nós não vamos entender se nós não sepultarmos a nossa carnalidade e começar a viver uma vida, uma caminhada no Espírito. Existem coisas que são atividades que acontecem no mundo espiritual, que se nós continuarmos com os nossos olhos carnais enxergando aquilo que apenas a nossa visão, a nossa vista humana ela pode proporcionar, você vai ser uma pessoa limitada daquilo que Deus Ele quer fazer. O Senhor chama a mim e a você para sermos discípulos radicais que enxergam com lentes espirituais e não lentes carnais. Você está comigo, sim ou não? Abre comigo a tua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 3. Mateus capítulo 3. Se você achou, grita aí, achei. Se você não achou, grita aí, misericórdia.
Se você achou, grita aí, achei. Sabe, aqui em Mateus, no capítulo 3, essa é uma das histórias da Bíblia que eu mais amo. É uma das histórias que mais cativam o meu coração. Nós vemos aqui João Batista, que é aquele enviado então para anunciar o reino dos céus que se aproximava. A missão de João Batista então era encontrar aqueles no Jordão, declarando e profetizando então: arrependei-vos, o reino dos céus se aproxima. Virá aquele que não batiza com água, mas sim com o fogo do Espírito Santo sobre nós. Mas para que nós estejamos prontos para receber aquilo que é o batismo de fogo, nós precisamos então nos arrepender de tudo aquilo que é carnal sobre a nossa vida. Olha só o que João Batista fala, Mateus capítulo 3, você pode acompanhar comigo. Naqueles dias veio João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Quem que é aquele que estabeleceu o reino do céu sobre a terra? Jesus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, fazei planos os seus caminhos. E este João, ele tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e o seu alimento era locustas e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Para comigo aqui. João Batista está cumprindo com a sua missão, batizando pessoas no rio Jordão. Pessoas vêm até ele e começam a falar: João, existe algo que está queimando no meu espírito, existe algo que está queimando na minha vida. Eu sinto que eu preciso dar um passo de fé. Eu preciso me arrepender de uma vida, de uma caminhada que ela é carnal. Sabe, João, eu sinto algo chamando o meu espírito para viver uma vida eterna. João, eu preciso ser batizado, eu preciso descer as águas, eu preciso sepultar a minha carnalidade, eu preciso estar pronto para receber desse reino dos céus que você tanto tem declarado. E enquanto João ele cumpria a sua missão, enquanto João ele está ali fiel, receberam pessoas que se arrependem, que abrem a sua voz e declaram: me arrependo daquilo que é uma caminhada carnal. Alguns fariseus e saduceus, homens da lei, se aproximam daquele lugar para julgar a intenção daquilo que as pessoas estavam realizando como batismo nas águas. E à medida que elas se aproximam, João ele começa a declarar: raça de víboras, quem vos advertiu da ira vindoura? Raça de víboras, com que capacidade, com que coragem vocês têm de vir até esse lugar que é um lugar santo, aonde pessoas se arrependem, morrem para a sua carnalidade? Com que capacidade vocês acham que podem julgar a intenção do coração desses irmãos? Sabe, eu me pego pensando muitas vezes que basicamente aquilo que é o confronto de João Batista para cada um daqueles fariseus e saduceus que estavam naquele lugar é algo que declara automaticamente aquilo que a palavra fala em Mateus capítulo 6, versículo 6, muito bem colocado pelo pastor Hillier. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto, ele te recompensará publicamente. Mas, Veiga, eu não estou entendendo. Ele recompensará publicamente, isso significa então que agora eu vou andar por aí com o bolso cheio de dinheiro? Você não entendeu nada, meu irmão, você está enxergando ainda pelos teus olhos carnais. O Senhor te recompensará publicamente, porque a vida que eu e você nós somos chamados a viver é uma vida onde aquilo que nós construímos no nosso secreto, aquilo que acontece da porta para fora, precisa ser apenas um reflexo do que estamos construindo da porta para dentro. Se no meu secreto eu cultivo santidade, da porta para fora eu vou cultivar santidade. Fariseus e saduceus, raça de víboras, com que capacidade vocês pensam que podem se colocar em frente às sinagogas, falando que estão em jejum, orando em voz alta, eloquente, esperando que as pessoas te adorem naquele lugar? Só que da porta para dentro, aquilo que vocês se mostram é completamente diferente daquilo que vocês pregam. O que você está vendo? O que você está fazendo quando ninguém está vendo você?
E João Batista ele continua a falar: dai, pois, frutos de arrependimento. Meu irmão, eu não sei você, mas eu sinto um encargo do Senhor e uma urgência. O salmista Davi, ele fala em Salmo 119, versículo 11: Senhor, eu escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Sabe, Davi que foi um menino, Davi que era aquele que cuidava das ovelhas do seu pai com fidelidade, com lealdade, com honra. E deixa eu te falar algo, você que sente um encargo para ser um grande líder nessa terra, você não vai ser um grande líder se antes você não for fiel com as pequenas coisas que Deus ele coloca na tua mão. Se você não consegue ser capaz de fazer a tua cama de manhã cedo que você acorda, como que você vai ser fiel com algo maior que Deus vai te colocar? Davi ele era aquele menino com coração achado santo e puro, cuidando das ovelhas do pai, sendo fiel com aquilo que parecia ser pequeno aos olhos humanos. Depois disso você sabe o que a história conta, que Davi ele é ungido, existe uma promessa de assumir o trono e o reinado de Israel. Davi mora então num palácio como um rei, cheio de estrutura, de finanças, de exército, de tudo aquilo que ele poderia desejar humanamente. Davi ele tinha posse sobre tudo isso, porque o Senhor havia colocado ele sobre o muito. Mas Davi ele sabia aquilo que era o essencial sobre a sua vida. Salmo 119, versículo 11, mas também Salmos 27, versículo 4, Senhor, uma coisa eu buscarei, Senhor, uma coisa eu te pedi, e eu quero achar essa uma coisa, que eu possa habitar todos os dias no lugar da tua presença, Senhor. O que falta é uma fome em mim e em você, aonde o nosso espírito continua a falar e a declarar: Senhor, uma coisa eu buscarei, eu acharei, que eu possa habitar no lugar da tua presença continuamente. E o salmista declara, Davi ele vira e ele fala: eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, porque eu não queria pecar contra ti. Agora, quando nós falamos sobre coração, nós falamos na nossa humanidade sobre aquilo que são as nossas emoções, sobre aquilo que são os nossos sentimentos, são aquilo que são os nossos pensamentos. Ué, Senhor, eu escondi a tua palavra nos meus sentimentos, Senhor, eu escondi a tua palavra nos meus pensamentos, Senhor, eu escondi a tua palavra nas minhas emoções, para que eu não viesse pecar contra ti. Atualmente nós vivemos numa sociedade onde constantemente nós somos fuzilados com aquilo que são ideologias e sofismas que a sociedade muitas vezes prega sobre mim e sobre você. Mentiras começam a crescer na nossa mentalidade como sofismas e estruturas, que muitas vezes impedem com que eu e você venhamos enxergar as coisas espirituais, porque a mentira carnal ela é estabelecida. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz para derrubar toda a fortaleza da nossa mentalidade. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós julgamos as pessoas que estão do nosso lado em momentos de adoração ou na vida de igreja, no dia a dia. Por que o Senhor fala com meu irmão, mas o Senhor não fala comigo? O que está faltando é você abrir a palavra de Deus, meu irmão. É isso que falta para mim e para você. Tem dias que você acorda e você parece desanimado, e a palavra ela já declarou: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E muitas vezes nós acordamos e no nosso dia nós não conseguimos nem priorizar aquilo que é a declaração de fé da palavra do nosso Senhor sobre a nossa vida. Nós somos urgentes em querer ver a manifestação de sinais e maravilhas no lugar. Nós somos urgentes em querer ver aquilo que são os milagres de Deus no lugar. E glória a Deus, quantos aqui amam ver o milagre do Senhor acontecendo no lugar? Quantos aqui amam ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas? Eu também, meu irmão, mas quantos aqui têm mais fome por conhecer aquele que é o Criador e manifestador de todo milagre, de todo sinal e maravilha? Muitas vezes nós somos urgentes em querer ver a manifestação. Moisés ele já falava: Senhor, eu quero conhecer os teus caminhos. Moisés ele tinha uma nuvem de fogo, uma nuvem de glória que acompanhava o povo no deserto na caminhada para a terra prometida. Quantos lembram disso aqui? Só que Moisés, ele sabia aquilo que era de mais precioso, assim como Davi. Moisés fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não iremos sair daqui desse lugar.
Nós sabemos, nós amamos, somos gratos, nós podemos ver a coluna de fogo, nós podemos ver a nuvem de glória, mas Senhor, nós ansiamos pela Tua presença manifesta. E a Bíblia ela vai falar no livro de Êxodo, capítulo 33, que Moisés ele conversava com o Senhor face a face, assim como seu amigo. E João Batista ele está ali no Jordão e ele está declarando continuamente o que faz de você ter a capacidade de vir até aqui esse lugar e julgar aquilo que é a declaração de arrependimento dos irmãos que sepultam a sua carnalidade nessas águas. E em seguida existe algo que João Batista fala que é maestral. João Batista confronta aqueles fariseus e saduceus e ele fala: se você não der frutos de arrependimento, o machado está posto à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Sabe, todo aquele que vive debaixo da hipocrisia, todo aquele que não entende que o Senhor nos chamou para uma vida espiritual e não carnal, todo aquele que não entende que a nossa batalha não é contra sangue nem carne, mas principados e potestades, por isso vai ser difícil mesmo. Diariamente nós temos que estar ali de glória em glória, batalhando no Espírito pelo que o Senhor tem por nós. Se você não entender, aquilo que a palavra fala é: o machado já está posto à raiz das árvores. Jeremias capítulo 17, versículo 8, a partir do versículo 8 a palavra fala: bem-aventurado o homem que a sua esperança e coração estão no Senhor. Esse será como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas. Ele não temerá quando chegar o tempo da seca, e quando o calor atingir as suas folhas, elas não deixarão de ser verdes, mas constantemente as raízes das árvores estarão nos rios de águas vivas do Senhor. Bem como aqueles que permanecem com seu coração na lei do Senhor e nessa lei meditam de dia e de noite. Salmos capítulo 1, sobre mim e sobre você. Aquilo que eu estou querendo falar com você hoje aqui, aquilo que eu estou querendo te chacoalhar é: eu creio no propósito de Deus para essa casa, eu creio no propósito de Deus para a nossa nação e geração. Mas enquanto os filhos não se levantarem em santidade, caminhando pelo Espírito e não pela carne, nós continuamente veremos a natureza aguardando a nossa manifestação e a gente apático, sem fazer nada. Não tente, meu irmão, fazer algo fora de um lugar da presença de Deus. Nunca tente fazer algo, não falte com temor em fazer algo sem estar debaixo do lugar da glória de Deus e do Espírito Santo do Senhor. Logo em seguida, depois de confrontar aqueles fariseus e saduceus, João Batista ele vê Jesus se aproximando. Sabe, eu e você nós precisamos nos lembrar: Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus. Jesus se aproxima de João Batista e fala: João Batista, há de convir que eu venha ser batizado hoje. Não, Jesus, que é isso? Eu que preciso ser batizado pelo Senhor. João Batista, precisa-se que aconteça dessa forma. Jesus é batizado, ele desce as águas e quando ele sai, uma declaração: este é o meu filho amado em quem eu tenho um prazer. Quantos filhos amados do Senhor tem aqui nesse lugar hoje? Meu irmão, eu não sei o que você passou na tua infância, eu não sei o que você passou na tua adolescência, na tua juventude, mas eu sei que a declaração do Senhor sobre a tua vida é uma declaração de que você é um filho amado em quem o Senhor ele tem prazer. A declaração sobre a tua vida é que você é aquele que carregará a palavra de Deus sobre essa terra. E o inferno não prevalecerá sobre as portas da igreja do Senhor. Uma das coisas que é mais interessante depois de Jesus ele ter sido batizado nas águas e receber essa declaração dos céus, o Espírito traz ele até o deserto para que ele fosse tentado por 40 dias e 40 noites, debaixo de jejum. Satanás se aproxima de Jesus e fala: Jesus, eu vejo que tens pão, tens fome, por que não comandas que essas pedras se transformem em pães? O que é aquilo que Jesus ele fala? Quem sabe? Errou. Jesus fala primeiro: está escrito. Enquanto nós não entendermos a força da palavra de Deus sobre a nossa vida, enquanto nós não entendermos que a palavra de Deus ela é a nossa espada de guerra, enquanto nós não entendermos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz para trazer transformação, correção, ensinamento na justiça, nós vamos caminhar como um povo sem conhecimento que perece por falta da verdade.
Meu irmão, você precisa ter fome e ansiar a palavra de Deus. Você não consegue viver uma vida espiritual se você não estiver na palavra de Deus. E se a palavra de Deus ela não for para você alimento sólido, esse é o alimento sólido que eu e você, quando ingerimos, não voltamos a ter fome. Nós não voltamos a ter fome. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. E como que você renova a tua mentalidade? Não tem como você e eu renovarmos a nossa mentalidade se nós não estivermos consumindo diariamente a palavra de Deus. Se nós não estivermos sendo consumidos diariamente pela palavra de Deus. Se diariamente nós não estivermos morrendo para a nossa carnalidade e vivendo uma vida que é espiritual e não carnal. Quantos aqui lembram de um homem chamado Nicodemos? Levanta a tua mão se você lembra de um homem chamado Nicodemos. João capítulo 3, aquele homem que é conhecido como um governante, um conhecedor da lei. Ele chega então até o lugar onde a presença de Jesus ela está. E quantos creem que aonde a presença de Jesus está, ali há a transformação? É muito importante que a gente venha entender isso, sabe por quê? Porque diariamente nós temos ouvido declarações que são: vem como você está, Jesus está aqui para te receber, vem como você está, é assim mesmo, seja quem você é. Venha como você está, mas aqui o Senhor Ele vai te transformar, meu irmão. Sim, existe lugar para que você possa vir. Venha como você está, traz as tuas, sabe, você está encardido, vem como você está, traz aí tuas berebas, traz aí tuas paradas, mas aqui tem transformação no lugar da presença de Deus. Porque aonde o Espírito de Deus está, tem liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, existe um chamado para mim e você vivermos em santidade. Se quisermos nos levantar como discípulos, não tem como sermos discípulos caminhando em carnalidade. Se quisermos caminhar como discípulos, precisamos entender que aquilo que construímos da porta para dentro vai se refletir da porta para fora do nosso quarto. Se da porta para dentro eu tenho consumido pornografia, não tem como eu querer viver santidade da porta para fora. De outra forma você vai estar sendo um hipócrita, assim como os saduceus e fariseus que declaravam naquele lugar: poxa, por que estão sendo batizados? Você entende o quanto que é sério aquilo que nós estamos vivendo? O chamado de Deus sobre a minha e a tua vida é um chamado radical. O chamado de Deus sobre a minha e a tua vida é um chamado que nos confronta com amor e com a verdade para que nós possamos viver essa vida eterna. Nicodemos vira então para Jesus e pergunta: Jesus, eu entendo que o Senhor é mestre. Eu consigo perceber, o Senhor é mestre, o Senhor é conhecedor da lei. O Senhor, eu creio que o Senhor é mestre vindo de Deus. Sabe, Nicodemos, aquele que era um fariseu, começa a reconhecer a soberania e a divindade de Jesus naquela hora. Nicodemos, ele vira para Jesus e fala: Jesus, eu vejo, como que eu posso entender e ver essas coisas que o Senhor tanto fala? Sabe, esse reino que o Senhor prega, por onde o Senhor vai, e você precisa se lembrar, por onde Cristo ia, Ele ensinava acerca das coisas do reino, Ele ensinava acerca da palavra de Deus, e Ele curava os enfermos. Jesus, Ele não só trazia aquilo que era teoria, Ele aplicava aquilo que era a prática. Jesus vira para Nicodemos e Ele fala: Nicodemos, em verdade te digo, que se não nascerdes de novo da água e do fogo, você não vai conseguir ver o reino de Deus. E perceba que Nicodemos, ele vira para Jesus, e aquilo que Nicodemos ele indaga é nada mais nada menos aquilo que a sua visão carnal ela trazia para ele. Ora, Jesus, como que eu, um homem velho, de alta estatura, como que eu posso retornar ao ventre da minha mãe e então nascer de novo? Não era aquilo que Jesus estava falando. Jesus vira e fala: você precisa matar a tua carnalidade, morrer para a tua carnalidade e nascer do Espírito, pois aqueles que nascem do Espírito, esses são o Espírito, aqueles que são da carne, estes são homens carnais. Nós precisamos morrer para a nossa carnalidade e viver uma vida pelo Espírito. Aquilo que Deus ele quer fazer é abrir o meu e o teu olhar para que nós possamos enxergar por uma perspectiva que não é mais uma perspectiva carnal. Nós precisamos começar a enxergar o cenário do nosso Brasil não mais por uma perspectiva carnal, mas sim por uma perspectiva espiritual.
Se nós carregamos uma urgência para ver a nossa nação transformada, você precisa entender que essa guerra, ela não é uma guerra vencida no âmbito carnal, ela é uma guerra que vai ser vencida no âmbito espiritual. Aquilo que Deus está fazendo na tua casa, meu irmão, a batalha que você enfrenta nas tuas casas, elas não vão ser resolvidas com um olhar e uma atitude carnal, mas sim uma atitude espiritual. É chegado um tempo onde nós precisamos nos levantar em jejum e oração. É o que falta para a nossa igreja, é botar o joelho no chão, jejuar, orar constantemente e buscar então a morte da nossa carnalidade para que o Espírito possa falar através de nós. Se você é um universitário, não tem como, você está aí incomodado, inconformado, porque você chega na tua universidade e tudo aquilo que você ouve é mais uma balela doutrinária. Você não vai vencer essa batalha se você não entender que é uma batalha espiritual. Eu também não estou falando para você agora que você vai chegar na tua universidade, não é isso, não é isso. Você precisa estudar. Você precisa ser excelente, você precisa angariar conhecimento, assim como Daniel, que depois de 10 dias de jejum, a palavra fala que Daniel, ele é encontrado como aquele que mais tinha sabedoria, mais tinha unção, mas também tinha mais conhecimento sobre as coisas do governo e da época. Se prepare espiritualmente, mas também se prepare na tua mentalidade, deixe com que a palavra de Deus venha renovar a tua mentalidade constantemente. Você não vai conseguir, nós não vamos conseguir nos levantar como igreja, transformando os lugares por onde nós passamos, entendendo o chamado do Senhor, entendendo que existe uma urgência para estabelecermos e expandirmos aquilo que é um reino espiritual, se nós continuarmos caminhando por aquilo que uma perspectiva carnal traz sobre nós. Muitas vezes nós descemos as águas, a gente vem para a igreja e a gente fala, não, eu quero ser batizado nas águas. E a pergunta vem, por que você quer ser batizado nas águas? Não, porque Deus ele foi fiel, deu um emprego para minha mãe. Por que você quer ser batizado nas águas? Não, porque eu fui tomado por uma alegria, eu quero me batizar então. Meu irmão, batismo nas águas não é um evento que o pastor Márcio faz porque ele não tem mais nada para fazer não, tá? Batismo nas águas é o dia onde você sepulta a tua carnalidade e declara publicamente tua aliança com Cristo. Uma caminhada que é espiritual e não mais uma caminhada que é carnal. Nós precisamos começar a parar de fazer das nossas igrejas lugares aonde nós nos transformamos crentes que são crentes gordos, inchados no espírito. A gente vem de domingo para receber a bênção, para receber a palavra, e na segunda-feira nós vivemos uma vida que é completamente contrária àquilo que nós estamos buscando. O Senhor nos chamou para uma vida no Espírito. Domingo é dia de treino, mas segunda-feira em diante é dia de jogo. É o dia onde você manifesta o poder sobrenatural de Deus. É o dia onde o apóstolo Paulo ele fala, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, o meu evangelho não é baseado em palavras de sabedoria humana. A carnalidade humana ela não tem a capacidade de transformar ambientes. A carnalidade humana ela não tem a capacidade de transformar mentes. A carnalidade humana não tem a capacidade de libertar cativos e curar enfermos. Quando você caminha debaixo de uma perspectiva que é espiritual, quando você declara debaixo daquilo que é o nome santo e poderoso de Jesus, debaixo de uma perspectiva espiritual, debaixo de um chamado espiritual, nós vemos então cadeias sendo quebradas, correntes se rompendo, pessoas sendo libertas e ambientes sendo transformados. Quantos aqui amam o Evangelho de Jesus Cristo? Nós somos chamados a pregar as boas novas por onde nós vamos, mas deixa eu te falar algo, meu irmão, a mensagem das boas novas, ela não é apenas uma mensagem de palavras. A mensagem de boas novas é um Deus vivo que reina. E se você não está em constante comunhão, entendendo o teu chamado para um relacionamento com Ele, você não vai conseguir apresentar para o mundo aquilo que são as boas novas. Aquilo que o mundo precisa é de um encontro sobrenatural com a presença de Jesus. Mas se você não tem cultivado relacionamento com o secreto, não adianta falar que a presença de Jesus ela vai te acompanhar. Sabe por quê? Chegarão dias aonde você vai estar de frente para o Senhor e você vai falar: Senhor, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu preguei a palavra, em teu nome eu libertei aqueles que estavam cativos. E o Senhor vai falar: eu não te conheço.
Entenda que existem primícias a serem seguidas e honradas. Nós não podemos esperar que liderança venha sobre a nossa vida como apenas um título, enquanto liderança ela precisa ser construída de dentro para fora. Não existe liderança se não existir um lugar sólido e profundo, enraizado no secreto, aonde a presença de Deus, ela nos constrange, ela nos transforma, ela nos liberta, e diariamente você ouve: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, eu te levantei cheio de dons, eu estou aqui para te derramar o Espírito Santo sobre a tua vida. Esse é o chamado de Deus sobre a minha e a tua vida. E por fim, eu quero que você venha comigo para João capítulo 4. Em João capítulo 4 existe uma história que você também se lembra, que é sobre a mulher samaritana. Jesus, ao meio-dia, ele sai para pegar um pouco d'água naquele poço. A gente está aqui falando sobre transformação de mentalidade. Nós não vamos conseguir ver o reino de Deus se não renovarmos a nossa mente. Nós não vamos conseguir ver o reino de Deus se a nossa mente não for renovada de uma mentalidade que é carnal para uma mentalidade que é espiritual. Nós não vamos conseguir ver o reino de Deus, então estabelecer, profetizar e declarar o reino de Deus se nós não morrermos para a nossa carnalidade. E Jesus, ele está ali ao meio-dia, ele vai até aquele poço. Ele senta naquele lugar. Então ele encontra uma mulher que é chamada samaritana. E ele começa um diálogo com aquela mulher e ele fala: mulher, dá-me um pouco de beber, dá-me água para beber. É aquilo que Jesus desde o início ele está testando, vamos ver se essa mulher está enxergando com olhos carnais ou olhos espirituais aquilo que está acontecendo aqui nesse lugar. Às vezes o Senhor ele vai te colocar em situações onde ele vai parar e vai fazer: deixa eu ver se o meu filho está entendendo que o que está acontecendo aqui é espiritual e não carnal. Ele vira para aquela mulher retorna para ele e fala: Jesus, eu não estou nem entendendo por que você está falando comigo. Judeus e samaritanos, eles não podem entrar em contato, não existe conversa entre judeus e samaritanos. E naquela hora começa ali então um confronto de Cristo, a mentalidade e a visão daquela mulher. Repete assim comigo: metanoia passa por dois processos. A metanoia, ela existe em dois processos de renovação da nossa mentalidade. E o primeiro deles a gente vê acontecer quando Jesus vira e fala: mulher, se você soubesse quem é aquele que te fala, você não me perguntaria se eu posso ter um balde ou água para poder pegar uma água, mas você estaria clamando por uma água de vida eterna que só eu posso te dar. Ela olha, ela para, ela fala: Senhor, eu quero dessa água. Repete comigo: instantâneo. O primeiro processo de metanoia é quando a palavra de Deus é declarada sobre a minha e a tua vida, e instantaneamente nós mudamos a mentalidade que nós carregamos. Ora, eu olhava com um olhar carnal, agora eu olho com um olhar espiritual. Nicodemo chega até a Jesus: Jesus, agora eu entendo, não é uma questão de voltar para o ventre da minha mãe, mas é renovar a minha mentalidade para que eu possa viver pelo Espírito. Eu caminhava achando que aquilo que eu faço é aquilo que eu sou, agora eu entendo que aquilo que eu sou é aquilo que a palavra de Deus declara sobre a minha vida. Eu caminhava debaixo de um lugar onde eu achava que o que me definia era o que as palavras das pessoas falavam sobre a minha vida, mas não, agora eu entendo, instantaneamente eu recebi a declaração de Deus, agora eu entendo, aquilo que eu sou, quem eu sou é definido por aquilo que a palavra de Deus declara acerca da minha vida. Um primeiro processo instantâneo da metanoia. Só que aí vem um lugar mais importante. E talvez você está sentado hoje aqui nesse lugar e você permitiu com que a metanoia instantânea ela acontecesse. Mas é preciso que você venha se arrepender e continuamente estar na metanoia. Repete assim comigo: o segundo passo é a constância. Jesus fala: mulher, entendeu? Entendeu? Água de vida eterna sobre a tua vida. Agora volta para casa e chama o teu marido. Jesus sabia que aquela mulher, ela não tinha marido, sim ou não? Jesus é Deus. Ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Aquilo que Jesus está fazendo com aquela mulher é um confronto santo. Jesus sabia que aquela mulher ela não tinha marido. A samaritana vira para ele e fala: Jesus, eu não tenho marido. Ele fala: é verdade.
A verdade é que você não tem um, você já teve 2, 3, ao menos 5 maridos. Jesus, ele confronta não aquela mulher, o coração, quem ela é, mas ele confronta o pecado. Por isso que vem como você está, mas aqui o teu pecado vai ser confrontado, você vai ser liberto e você vai surgir para uma vida no Espírito e não mais uma vida na carne. Você está entendendo o que eu estou te falando aí? Mulher, você vivia uma vida promíscua, você vivia uma vida inconstante, você vivia uma vida adúltera, mas agora você vive uma vida santa, onde eu quero te levantar para uma família saudável. Você está entendendo o que eu estou te falando? A tua mentalidade transformada no campo das ideias, ela precisa agora entrar no lugar onde ela renova as tuas atitudes e o teu estilo de vida aqui nessa terra. Eu caminhava por vista carnal, agora eu caminho pelo Espírito Santo de Deus. E se eu caminho pelo Espírito Santo de Deus, eu entendo que aonde eu entro eu carrego a luz, e aonde existe luz, ali não há trevas. Jesus está sentado dentro de uma casa. Pessoas estão por toda parte, por todas as portas, por todas as janelas. Mas o nosso Senhor, Ele é incrível. Já não tinha mais um lugar que fosse para que alguém pudesse se sentar ali. E de repente lá longe, na entrada do bairro, na esquina, vem 4 amigos, loucos, carregando uma maca. Um 5º amigo deitado sobre aquela maca. Então eles, aqui não dá para entrar, a janela está ocupada, a porta está fechada, vamos tentar os fundos. Também está lotado, tem muita gente. Vamos pelo telhado. A fome daqueles 4 amigos começa a mover algo no mundo espiritual. Eles sobem o telhado com aquela maca, com aquele amigo. Então eles abrem um buraco e descem a maca sobre o colo de Jesus. Naquele lugar a palavra fala, não existiam apenas gentios, não existiam apenas aqueles que queriam ouvir a palavra de Deus. Existiam também homens que eram críticos, fariseus e saduceus, assim como em Mateus capítulo 3, fariseus e saduceus que estavam para julgar e criticar e ver aquilo que Cristo ia fazer naquele lugar. E quando aquela maca chega no colo de Jesus, o que é a primeira coisa que Jesus fala para aquele homem? Homem, os teus pecados estão perdoados. Aqueles que estão naquela casa que só conseguem enxergar pela sua visão carnal, eles estão indignados porque eles falam, Jesus, o homem é um coxo. Jesus, o homem não consegue andar. Acabou de subir pelo telhado, está aqui na maca no teu colo. Como assim teus pecados estão perdoados? Cura esse homem, Jesus. Às vezes nós somos tão embriagados por algumas manifestações que a gente não enxerga a divindade do nosso Deus. E aquilo que nós ficamos questionando é, Jesus, por que ele não está curado? Aí se pergunta, Jesus, eu entrei aqui hoje com dor nas costas, a minha irmã foi curada, mas eu não fui curado. Mas você tem a vida eterna já, eu morri na cruz por você, o que você está pedindo? Jesus vira para aquele homem e fala, os teus pecados estão perdoados. O que Jesus está falando para ele é, muito mais do que as tuas pernas voltarem a andar, muito mais do que os teus olhos voltarem a enxergar, muito mais do que a tua boca voltar a falar, muito mais do que os teus ouvidos voltarem a ouvir, eu estou te dando a vida eterna no meu reino. Vem participar comigo daquilo que eu estou fazendo. Será que aquilo que você tem ansiado é muito mais ver aquilo que é teu, egocêntrico, aquilo que é a carne, que no dia que nós formos ela fica? Ou será que aquilo que você quer ver é aquilo que está acontecendo no Espírito? Mas Jesus, ele é tão bom que ele ainda vira e fala, para que se ateste que isso aqui é de Deus, que o Filho de Deus tem poder para curar os enfermos. Homem, levanta e anda daqui desse lugar. Eu não sei você, meu irmão, mas eu posso não ter as minhas pernas, eu posso não ter os meus braços, eu posso não ter os meus olhos, mas se eu tenho o meu Salvador que é Rei, que é eterno e que me chama nessa caminhada celestial com Ele, para mim mais vale uma vida no Espírito com meu Deus do que 2 pernas, 2 braços e os meus olhos nessa vida que é carnal. Fica de pé comigo onde você está no seu lugar, cara. Se você entendeu essa mensagem hoje,
Eu creio que existe uma urgência no teu coração nessa tarde, para se posicionar numa vida que é espiritual e não numa vida que é carnal. O que mais vale para você é que eu diga para esse homem: levanta e anda, ou que eu diga para esse homem: está aqui a vida eterna, teus pecados estão perdoados. Eu não sei como você entrou aqui nessa tarde. Talvez você tenha vindo aqui para esse lugar essa tarde carregando um mundo de pecados. Talvez você tenha entrado aqui nessa tarde carregando depressão, medo, ódio, ira, não importa. A presença de Deus está nesse lugar e o Senhor está falando: vem, tem vida eterna aqui nesse lugar para você. Vem fazer história comigo. Vem fazer história comigo. Quantos aqui querem o Senhor? Continua com os teus braços levantados onde você está. Marcos capítulo 10, existia um homem chamado Bartimeu, um cego na carne, mas também um cego no espírito. Winston Churchill tem uma frase que eu amo muito, que é: você precisa maximizar a oportunidade da tua vida, na vida da tua oportunidade. Bartimeu está sentado no caminho e ele ouve que Jesus de Nazaré ia passar por aquele lugar, e ele pensa consigo mesmo: essa é a oportunidade da minha vida. Essa é a oportunidade que eu posso ser tocado. Essa é a oportunidade que eu posso ser liberto. Essa é a oportunidade que eu posso ser curado. Essa é a oportunidade que eu tenho para viver vida eterna com Ele. A fome de Bartimeu atrai a presença de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo falando: ceguinho, cala a boca, fica quieto, fica quieto. E ele constantemente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não importa, eu não tenho temor de homens. Não me interessa o que eles estão pensando de mim. Não me interessa o que a sociedade fala que eu sou. O que me interessa é a oportunidade da minha vida. O Cristo está passando nesse lugar, e aonde a presença de Cristo está, ali a transformação e ali a liberdade. E a palavra de Jesus, ela fala: traz este que me chama, traz este que me chama, traz este que carrega uma fome. Com que fome você entrou nesse lugar aqui nessa tarde? Será que você veio para essa conferência esperando apenas que isso aqui fosse um entretenimento gospel? Ou você veio para cá buscando ser tocado pelo Espírito Santo de Deus? Se você veio nesse lugar esperando ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, sai do teu lugar, vem aqui para frente. Não importa quem veio com você, se teu marido, teu irmão, teu primo, gato, cachorro, papagaio, esse lugar é o lugar onde a presença de Deus ela está. Se você tem fome, só se lance na presença de Deus. Quando você chegar aqui, só ergue os teus braços, esquece quem está do teu lado um pouco. Com a tua própria voz, permita com que teu espírito venha colocar fome aos pés de Jesus agora. Com a tua própria voz, continuamente fala: Senhor Jesus, eu me arrependo. Senhor Jesus, eu quero ser tocado por Ti nesse dia. Senhor Jesus, eu quero me lançar aos Teus pés nesse dia. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Declare isso nessa tarde. Declare isso nessa tarde. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche este lugar.
Mais uma vez queremos ser o céu descer. Eu sinto muito forte que o Espírito Santo de Deus quer tocar algumas pessoas aqui nessa tarde. Abre tuas mãos como quem vai receber um presente nessa hora. Feche os teus olhos. Sabe, há um ano atrás eu participei, estava pregando numa conferência de adolescentes. Um ambiente onde a glória de Deus ela estava naquele lugar. No final daquela ministração, eu falei, eu sinto que o Senhor ele quer se mover assim como eu estou sentindo que o Senhor ele quer se mover nesse lugar aqui nessa tarde. Eu falei, se você quer ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, só fecha os teus olhos, abre a tua mão como quem vai receber um presente. E espera, deixa o Senhor te tocar. Naquela hora uma menina grita lá atrás, na última cadeira. Eu pulo do púlpito, saio correndo até ela, peço para ligar as luzes, falo, o que aconteceu? Quando eu cheguei, aquela menina, ela tinha entrado naquele dia, naquele lugar, 13 anos no máximo, 13 anos. Ela tinha entrado com um colete na sua lombar para segurar um problema de escoliose que ela tinha. Ela andava torta desde o seu nascimento. Eu chego, essa menina, ela tinha tirado o seu colete de escoliose e estava chorando debruçada. Eu começo a ver aquilo, meus olhos começam a encher de lágrimas. Eu falo, o que aconteceu? E aquela menina de 13 anos, aos prantos, ela fala, o que aconteceu eu não sei. Eu só sei que quando eu falei, Senhor Jesus, eu quero ser tocada por Ti, as minhas costas fizeram trac, trac, para um lado e para o outro, e ela foi 100% curada naquela tarde. Ninguém tocou aquela menina senão o Espírito Santo de Deus. E eu creio que aquele mesmo Espírito Santo, ele quer tocar a tua vida hoje. Então só fecha os teus olhos. Abra as tuas mãos. Nós vamos nos manter nessa altura, nessa frequência. E o Espírito Santo vai te tocar. Então só clama assim nessa hora, Espírito Santo, me toca. Espera um pouco. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Talvez você vai começar a sentir uma vontade incontrolável de chorar. Talvez você vai sentir uma vontade incontrolável de gargalhar, de sorrir. Talvez um peso nas tuas mãos, um calor nas tuas costas. Não tenha medo, é o Espírito Santo de Deus. Se você está sentindo o toque físico do Espírito Santo, só repita, mais Espírito Santo. Espírito Santo, mais. Mais Espírito Santo de Deus. Aumenta o teu toque. Uau. Se você já está sentindo o toque físico do Espírito Santo, só acena com a tua mão bem alto. Acena com a tua mão bem alto. Uau, glória a Deus. Continua declarando, Espírito Santo, mais Senhor. Espírito Santo, mais Senhor. Espírito Santo, mais Senhor. Espírito Santo, mais Senhor. Espírito Santo de Deus, se mova com liberdade nessa hora, nesse lugar. Toca os teus filhos nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Toca os teus filhos nessa tarde, nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Marca a vida dos teus filhos nessa hora, Espírito Santo de Deus. Mais, Espírito Santo, mais. Marca os teus filhos nessa tarde, Espírito Santo de Deus. Continue clamando por mais, Espírito Santo. Aumenta o teu fogo nessa hora, nesse lugar, Espírito Santo de Deus.
Eu sinto que o Senhor está dando um cântico novo para algumas pessoas aqui. Algumas pessoas que têm chamado para louvor e adoração. O Senhor está te dando um cântico espiritual novo aqui. Abre a tua boca, deixa sair de dentro de você esse novo cântico espiritual ao Senhor. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo de Deus, vem com teu fogo nesse lugar, Senhor. Toca os teus filhos nesse lugar, Senhor. Seja tocado pela presença de Deus nesse dia. Seja marcado pelo Espírito Santo de Deus nessa tarde. Coloque a tua fome no altar do Senhor nessa tarde. E seja tocado por Ele hoje. A terra chama. E mais uma vez e queremos ver Yeshua descer. Que seja hoje, que seja agora, e vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, e vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje. Aonde tem lenha tem fogo, aonde tem fogo tem brasa, e aonde tem brasa tem glória, e a glória está na casa. Aonde tem lenha tem fogo, aonde tem fogo tem brasa, e aonde tem brasa tem glória, e a glória está na casa. Ei! Aonde tem lenha tem fogo, aonde tem fogo tem brasa, e aonde tem brasa tem glória, e a glória está na casa. Aonde tem lenha tem fogo, aonde tem fogo tem brasa, e aonde tem brasa tem glória, e a glória está na casa. Aonde tem lenha tem fogo, aonde tem fogo tem brasa. A terra clama. A terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ser o céu descer. A terra clama. A terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ser Yeshua descer. Que seja hoje, que seja agora, e vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, e vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito.
Declaramos esse nome bem alto aos céus. Yeshua. Declaramos.